No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E se você não consegue ouvir na programação da rádio, pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. E já estamos em fevereiro. Hoje se inicia o segundo mês do ano. Hoje também seguiremos com o nosso programa normal, com notícias, curiosidades e a participação do ouvinte. No programa de hoje, 2 fenômenos da televisão e o amor pelos animais por trás das câmeras. Stranger Things e os Simpsons. O que eles podem ter em comum? Bolas de tênis viram casinhas de animais e a segunda-feira sem carne, um movimento que aos poucos está alcançando o mundo todo. E você já ouviu falar dos Montes Apalaches? A história que o povo conta veio de lá, desse local cheio de mistério sobrenatural. E já pensou em ir a um casamento e dar um gato de presente para a noiva? Entre os vikings, isso era uma tradição muito fofa que escondia muitos simbolismos. Já enviou sua pergunta? Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa. Intercalando a mesa de som, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Você já assistiu Stranger Things? Se não, já deve ter ouvido falar. Um fenômeno que atrai o público por inúmeros motivos. Seja pelo mistério ou a temática irresistível dos anos 80, ou ainda pela amizade sincera entre os personagens. Uma série nostálgica que mexe com nossas emoções. E enquanto o mundo vê Eleven, a personagem-chave da série, lutar contra monstros, Millie Bobby Brown, a atriz que deu vida à personagem, enfrenta um desafio bem real: salvar animais do abandono. A atriz transformou sua propriedade nos Estados Unidos em um refúgio, acolhendo mais de 60 animais resgatados e dando a eles uma nova chance de vida. Uma prova de que não é preciso ter superpoderes para mudar destinos, basta compaixão e atitude. A atriz, apesar da boa intenção, está sendo muito criticada, pois que não é vegetariana, e já postou inclusive um vídeo onde preparava um prato com inúmeros tipos de carne, alegando em sua defesa, quando criticada por grupos vegetarianos e veganos, a velha ladainha de que tentou ser vegetariana, mas seu corpo precisava de carne. A intenção dela não é diferente da de milhares de pessoas que defendem animais, mas que não rejeitam a carne no prato. E aqui eu friso que quando cada um precisar ir na fonte para colher seu próprio bife, os vegetarianos serão maioria. Sem desmerecer o bonito exemplo em recolher animais vítimas do abandono e crueldade, soa muito incoerente para quem observe e já entendeu que animais recolhidos e a carne na panela é a mesma coisa. Mas, mesmo com todas as incoerências por parte dos pseudoprotetores, não é muito inteligente apontar o dedo, pois a grande maioria dos vegetarianos já comeram carne um dia. Cada um no seu tempo e na sua consciência, concorda? Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos.
E já que quero fazer um paralelo entre Stranger Things e os Simpsons, eu já trouxe um pouco do assunto no episódio 22. Mas vamos a novas informações. Sam Simon, conhecido mundialmente como um dos criadores da série Os Simpsons, construiu fora da televisão uma trajetória marcada pela defesa ativa dos direitos animais. Diagnosticado com câncer terminal em 2012, o roteirista e produtor norte-americano decidiu direcionar grande parte da sua fortuna, estimada em cerca de 100 milhões de dólares, para iniciativas voltadas à proteção animal e a causas sociais. Nos últimos anos de vida, Simon criou a Sam Simon Foundation, organização sediada na Califórnia que passou a oferecer atendimento veterinário gratuito para animais de famílias de baixa renda. A fundação também atua no resgate de cães de abrigos superlotados e no treinamento desses animais para se tornarem cães de apoio emocional, auxiliando pessoas com deficiência física e veteranos que sofrem de estresse pós-traumático. Além do trabalho direto com animais, Sam Simon apoiou bancos de alimentos e financiou campanhas contra práticas que causam sofrimento, como a exploração de animais em circos e testes laboratoriais. Defensor do veganismo, ele utilizou sua visibilidade pública para criticar o abuso de animais e apoiar organizações conhecidas internacionalmente, como a PETA e a Sea Shepherd. Mesmo após sua morte em 2015, o impacto das suas escolhas permanece. A fundação criada por Simon segue em atividade, mantendo clínicas veterinárias móveis e programas educacionais que beneficiam tanto animais quanto pessoas em situação de vulnerabilidade. O legado deixado pelo coautor de um dos programas mais populares da história da televisão ultrapassa o entretenimento e reforça a ideia de que recursos financeiros e influência podem ser usados para promover mudanças concretas na forma como a sociedade trata os animais. O ouvinte quer saber. E com essa pergunta, eu quero me estender um pouco mais no assunto que inicio falando, sobre a atriz de Stranger Things que atua na causa animal, mas não deixou de consumir carnes, sendo alvo de críticas e pressões por parte de grupos vegetarianos. Então, não é incomum pessoas que param de comer carnes começarem a cobrar o mesmo daqueles que convivem. Dias atrás, uma amiga me confidenciou estar muito chateada com a forma que as pessoas agem com relação ao consumo de carnes, passando a ideia para os filhos de que carne é apenas um alimento que se compra no mercado. E ela me perguntou, com bastante desesperança: será que um dia isso vai mudar? Eu não acredito que as pessoas vão parar de comer carnes. E eu respondi: quando eu te conheci, você comia carnes, não comia? Só parou no seu tempo. Mesmo depois de anos conversando comigo, você mudou apenas quando chegou sua hora. Então, isso vale para todos. A verdade, por trás dessa dúvida da minha amiga, é que esquecemos o que nos convém. Agimos como se tivéssemos nascido vegetarianos, o que está longe de ser verdade. Poucas pessoas nesse mundo podem se dizer vegetarianos de nascimento, pois que para isso é necessário ter pais vegetarianos que enfrentem o mundo para oferecer essa dieta aos filhos. Conheço pessoas vegetarianas que cedem à pressão da família e da sociedade e decidem por dar carnes aos filhos. Eu vou dizer como vejo, e vale para todos. A escolha pela dieta vegetariana não é física. Ela começa dentro de cada um, no eu espiritual. Por isso que muitas pessoas voltam a comer carnes, pois que não estão prontas. E a mudança vale para todos nós. Primeiro começamos a defender animais domésticos
e depois a visão se amplifica e estenderemos essa defesa para os demais animais. Parar de comer carnes não dá o direito a ninguém de julgar aqueles que ainda comem. Nosso dever, daqueles que já pararam, é ajudar conscientizando. E isso requer muita paciência, além de uma dose extra de fé, pois que somente quem crê que a terra não está à deriva, largada ao Deus dará, pode persistir na luta de falar e quase sempre não ser ouvido. Foi notícia! Foi notícia! Um grave caso de maus tratos contra animal foi registrado na primeira semana de janeiro no povoado Folha Larga, zona rural do município de União, no Piauí. Uma cadela foi encontrada com o focinho arrancado, em uma situação que aponta para um possível ato de extrema crueldade. O resgate do animal foi realizado pelo Grupo Vitório, que atuou após ser acionado por moradores da região. Devido à gravidade dos ferimentos, a cadela, identificada como Pretinha, precisou ser encaminhada para tratamento veterinário em Teresina, onde recebe cuidados especializados. Maus tratos contra animais configuram crime, conforme a legislação brasileira, e podem resultar em penalidades previstas em lei. Mas, infelizmente, ninguém ainda foi apontado nesse crime. A polícia pede que os moradores denunciem, caso saibam de algo, e o caso segue sem solução. E antes de encerrar, eu quero que o amigo imagine a imagem, pois que há uma foto na notícia, e sinceramente não é para qualquer um ver. Se você ama cães e adora o focinho deles como eu, a imagem é perturbadora. E eu espero que a Pretinha consiga um tratamento atencioso e que se recupere para viver bem o tempo que lhe resta. Foi notícia! Foi notícia! Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Todo ano, mais de 54 mil bolas de tênis são usadas em um Wimbledon. O que poucos imaginam é que parte delas ganha um destino inesperado e muito especial: virar casinhas para ratos do campo, um dos menores mamíferos da Grã-Bretanha, uma espécie vulnerável e ameaçada. Com um furinho e um pouco de criatividade, organizações de conservação transformam as bolas usadas em abrigos seguros e impermeáveis instalados a cerca de 1 metro do chão, longe de predadores e protegidos da chuva. Assim, pequenos roedores de apenas 4 gramas, que hoje sofrem com a perda de habitat e inundações, encontram um lar para reconstruir seus ninhos com segurança. É uma solução simples, sustentável e cheia de cuidado. Do esporte para a natureza, de lixo para abrigo. Histórias como essa mostram que toda a vida importa e que a proteção animal também nasce de ideias pequenas, mas cheias de empatia. Como essa iniciativa te inspira a pensar em novas formas de proteger toda forma de vida? Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Segunda Sem Carne é um movimento global que incentiva a não consumir carne às segunda-feiras para promover saúde, proteger o meio ambiente e os animais, reduzindo o impacto ambiental do consumo de produtos animais. No Brasil, a campanha é liderada pela Sociedade Vegetariana Brasileira desde 2009 e tem apoio de governos e personalidades, implementando refeições vegetarianas em escolas e restaurantes. Adotar essa prática, mesmo que por um dia, ajuda a economizar água, controlar o dióxido de carbono e permite explorar novos sabores vegetais, encontrar substitutos de origem vegetais para suprir a necessidade por proteína. Um desafio para muitos, mas apenas um dia por semana para ajudar a natureza a respirar. O movimento já é conhecido no mundo todo. E aqui vai uma lista dos motivos pelos quais todas as pessoas deveriam adotar essa prática. Redução do desmatamento,
do uso de água e da emissão de gases de efeito estufa pela pecuária. Previne doenças ao oferecer ao corpo alimentos saudáveis. Desperta a conscientização sobre o sofrimento animal e o valor da vida. E economiza cerca de 3.400 litros de água por quilo de carne. Evita também a emissão de dióxido de carbono, equivalente a dirigir 100 quilômetros em um carro popular. Parece pouco, mas não é. Escolha um dia, e não precisa ser segunda-feira. Apenas conscientize-se e não coma nada de origem animal por um dia. Apenas um dia. Você já ouviu essa história? Vem aí, histórias que o povo conta. Você já ouviu falar dos Montes Apalaches? Sem dúvida, um dos locais mais misteriosos do mundo. Uma cadeia antiga de montanhas que se estende do Canadá até o Alabama, nos Estados Unidos, percorrendo 12 estados, com cerca de 3.200 quilômetros de extensão. Por lá dizem que tudo é possível. Envolve lendas de criaturas como o homem-mariposa e o Wendigo, luzes misteriosas no céu, desaparecimentos inexplicáveis de pessoas e fenômenos sobrenaturais como fantasma, bruxas e vozes que ecoam na floresta. Misturando folclore indígena, histórias de desastre e fenômenos atmosféricos ou geológicos não resolvidos, criando um ambiente de terror e mistério que atrai investigações paranormais e ufológicos. Um lugar que, sem dúvida, esconde segredos, pois que há locais ainda inexplorados dentro de sua densa vegetação. O gato Wampus é uma dessas criaturas lendárias do folclore dos Apalaches, uma fera meio humana, meio felina, com raízes no mito Cherokee, que, segundo a lenda, nasceu de uma mulher que foi amaldiçoada por espionar um ritual tribal, transformando-se em uma criatura com poderes sobrenaturais, que vaga pelas montanhas, assustando moradores com seus uivos e aparência assustadora. Esse monstro lendário costuma caçar suas vítimas à noite, onde pode ser visto caminhando em duas patas, de olhos brilhantes em meio à vegetação escura, emitindo um uivo assustador que para muitos soa como um lamento. Uma criatura temida e reverenciada, guardiã e trapaceira, cujos olhos perfuram a noite, cujo uivo gela os corações dos mais corajosos. Alguns dizem ser uma pantera gigante com pelo negro como uma sombra. Outros juram que caminha ereta, meio mulher, meio animal, com foices em ambas as mãos. Para os mais velhos, os guardiões da memória Cherokee, eles dirão que o gato Wampus é um protetor, nascido de ritos sagrados e de uma traição ancestral. Seu destino está entrelaçado para sempre com quem chama essas montanhas de lar. Mergulhar nesse mito é adentrar um mundo onde cada farfalhar na mata pode ter um significado oculto e onde a linha entre o que se vê e o que se acredita pode estar apenas na crença, ou, quem sabe, na sorte. Mas será que é verdade? Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Você se incomoda de ver animais pelas ruas, fuçando lixo ou adentrando os estabelecimentos em busca de comida? Eu sei que a maioria das pessoas se incomoda. Eles são muitos, se reproduzem com rapidez e nossos lixos são restaurante para eles. O que você pensa quando vê um animal de rua? Pensa em encontrar uma forma de ajudar ou pensa que os órgãos públicos deveriam fazer algo? A verdade é que estamos sempre procurando uma forma de passar adiante a responsabilidade que também nos cabe. E nessa de ignorar o problema, muitos desses animais acabam encontrando acolhimento junto de moradores de rua. E não é incomum ver essas pessoas rodeadas desses cães, circulando em busca de material reciclável ou mesmo tentando encontrar alimento para si e seus cães. Semanas atrás, 2 casos repercutiram na cidade. No primeiro, um cão de rua foi atropelado e o motorista não prestou socorro,
restando ao morador de rua buscar ajuda entre pessoas que atuam na causa animal. O cãozinho sofreu fratura exposta na perna e foi atendida por uma veterinária da cidade. O outro caso, uma mulher em uma moto bateu em um cão de rua, caiu da moto e sofreu vários ferimentos. 2 casos que inspiram opiniões contrárias, mas que possuem a mesma origem. Moradores de rua rodeados de animais andando pela cidade. Os animais não entendem sua situação de moradores de rua. Eles são acolhidos por aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade semelhante e muitas vezes cabe a nós, seres pensantes em situação mais favorável, o olhar de empatia e compaixão que o assunto pede. Se essa situação o incomoda, pense em algo que possa ajudar. Afinal, nada adianta ter compaixão se não houver ação, pois que compaixão é o amor em movimento. Você sabia? Entre os vikings, o casamento envolvia rituais e símbolos que iam muito além da união entre 2 pessoas. Um dos costumes mais curiosos era presentear a noiva com gatinhos no início da vida conjugal. Esse gesto não era visto como algo simples ou decorativo, mas carregava um significado profundo dentro da cultura nórdica, ligada à proteção do lar e à boa sorte do casal. Os gatos eram associados à fertilidade, à prosperidade e à segurança doméstica. A crença vinha em parte da ligação desses animais com a deusa Freya, divindade do amor, da fertilidade e da abundância, frequentemente representada viajando em uma carruagem puxada por gatos. Ter felino em casa simbolizava bênçãos para o casamento, crescimento da família e fartura nos anos seguintes. Além do valor simbólico, os gatos também tinham uma função prática nos novos lares vikings. Eles ajudavam a proteger os estoques de grãos e alimentos contra roedores, algo essencial para a sobrevivência em regiões frias e de recursos limitados. Assim, ao presentear a noiva com gatinhos, os vikings uniam crença, tradição e necessidade, garantindo não apenas um lar abençoado, mas também mais seguro e próspero. E você, conhecia essa curiosidade? E mais um programa que chega ao fim. Muito obrigada pela companhia. Para esse domingo, desejo a todos muito amor e paz. Que nossas dificuldades sejam alavancas conscientes de evolução. Para os animais, que encontrem amparo, compaixão e respeito por onde forem. Tenham todos uma excelente semana, protegidos no amor de Jesus e Maria. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.